boa noite a todos. Hoje é o nosso programa de número 100. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, que ainda nos acompanham. Já temos aqui quase 2 anos nessa reflexão com o Emmanuel. O nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanham. E hoje, no nosso Reflexão com o Emmanuel, de número 100, o capítulo se chama Auxílios do Invisível. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande ter todos vocês aqui reunidos conosco. O André nos relembrou aqui, hoje já tem quase 2 anos que estamos aqui nessa caminhada, juntos nessa partilha de contribuições espirituais, de muito auxílio espiritual aqui para nós, para esse momento. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando esse encontro, esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga proporciona para todos nós aqui, ao sábado, às 7h30 da noite. André, qual é o versículo que vai embasar essa nossa reflexão de número 100 hoje? O versículo hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Duda, esse versículo de hoje, com a reflexão de hoje, o que Emmanuel, qual que é a relação que ele faz? Bom, André, hoje Emmanuel vai nos ensinar muito através dessa lição, de Pedro, durante esse momento da sua prisão. Emmanuel começa a falar que os homens sempre esperam esse amparo espiritual. Afinal, Pedro recebeu ali um amparo espiritual na prisão. Então, não importa a religião, nós esperamos sim por esse amparo, por esse auxílio espiritual. Então, nós espíritas aqui, chamamos esse auxílio de proteção dos guias. Aos nossos irmãos que são católicos, Emmanuel cita aqui, vão chamar esse auxílio por intervenção dos eleitos. Irmãos protestantes vão chamar de manifestação do Espírito Santo, e não importa o nome que você dê para esse auxílio espiritual que recebemos. O que é vital, ele diz, que esse auxílio e buscar por esse auxílio é um elemento vital na vida do verdadeiro cristão. Ele traz isso para nós aqui hoje. E ele fala que a lição que nós aprendemos com Pedro, é uma lição para todos. Pedro, ele estava preso e ele estava atado a correntes, haviam correntes que o prendiam. Nessa prisão, o Evangelho relata para nós, na Bíblia está escrito que haviam 4 guardas nessa primeira guarda, havia uma segunda guarda, o André também leu aqui para nós, e ainda um portão de ferro. Haviam 3 passagens, a serem passadas até que Pedro tivesse a sua liberdade. Lá também fala que ele se manteve em oração. Em Atos descreve para nós que a todo tempo Pedro estava em comunhão com Deus durante sua prisão. E em um certo momento, um anjo aparece para ele, desata todas essas correntes e passa com Pedro pelas essas 3 guardas, passa pela primeira guarda, essa segunda e passa pelo portão de ferro. Esse anjo, milagroso, esse momento milagroso que é relatado, o acompanha até a saída para a cidade. Ali ele deixa que Pedro tenha, então, a sua liberdade. E aí Emmanuel traz uma frase que fala assim: os auxílios do invisível são sempre incontestáveis, jamais falham em suas multiformes expressões. Mas ele traz uma palavra: no momento oportuno.
E aí acho que esse momento oportuno é a chave aqui para a nossa reflexão, de pensar. Vai ser incontestável que todos nós já recebemos esse auxílio espiritual. São muitas as formas, os momentos da nossa vida que nós recebemos. Mas ele fala aqui que é um momento oportuno. Só que o momento oportuno não é ditado por nós. Não seremos nós que definiremos esse momento, que é oportuno ou não. Isso vem da espiritualidade, vem desse amparo. Emmanuel, no final, também vai trazer um pouquinho mais de entendimento para concluir um pouco mais essa reflexão, mas agora eu queria ver se o André traz uma história que possa ilustrar um pouco mais sobre essa reflexão que Emmanuel está trazendo para nós a respeito dessa grande lição dessa história de Pedro aqui para nós essa noite. Você comentou a respeito do momento oportuno, né? E é exatamente isso que acontece, que o momento oportuno é o momento adequado para acontecer aquilo. E quando a gente está passando por uma necessidade, a gente acha que logo no começo dessa dor, desse desespero, que Deus já precisa eliminar aquilo da gente. Só que Deus, ele deixa que a dor ou o sofrimento permaneça até no momento em que você aprenda o que aquele sintoma ali está te querendo dizer. Aí quando você entende o porquê daquilo, daquele momento, daquela situação, daquela dor, daquela perda, aí sim, aí ele traz o amparo porque ele percebe que é o momento adequado, porque você já fez a sua reflexão, você já compreendeu. Aí ele chega com o auxílio. A história de hoje, ela está no livro Luz Acima e se chama Proteção de Santo Antônio. O que acontece? Uma família na Itália, eles rezavam muito e pedia para Santo Antônio todos os dias, fazia pedidos, agradecia e pedia todos os dias, né? Pedia socorro, né? E um certo dia, Santo Antônio ele ficou comovido com a fé daquelas pessoas que pediam tanto, que sempre lembrava por ele, né? E os pedidos dessa família era basicamente assim, era para poder passar uma dor de cabeça ali dos moradores, a família contendo 2 filhas moças, né, em idade assim de casamento, então elas ficavam pedindo para poder arrumar casamento. O rapaz, que ele era bem assim, bem agitado, né? E então os pais pediam porque o menino era bem desatinado, assim, queria um pouco de tranquilidade para ele. E as crianças dessa família, elas queriam sapatos. É isso que era o pedido das crianças, né? Só que com o tempo, ele percebeu que os pedidos eles se repetiam. De 3 em 3 meses, era sempre os mesmos pedidos, que eram pedir por dinheiro, pedir por coisas materiais, pedir por socorro, por remédios, por alegria e por conforto. E aí Santo Antônio percebeu que de todos esses pedidos, que sempre se repetia de 3 em 3 meses, nunca tinha um pedido ali por trabalho, né? Por essa família tão numerosa, ninguém pedia ali por trabalho. Então ele resolve visitar essa família, ele vem do plano espiritual para poder saber o que estava acontecendo ali. E aí quando ele chega até essa família, ele é recebido por Celestino. Celestino é um espírito que auxilia Santo Antônio na sua tarefa espiritual. E aí o cooperador espiritual de Santo Antônio foi apresentando para ele. Então, ele apresentou uma casa que bem na zona rural, uma casa bem na zona rural, mas que o ambiente da casa não era lá dos mais organizados. Então, tinha um jardim completamente abandonado na frente da casa, o quintal só tinha mato, o telhado
de um pequeno estábulo, ele estava quase caindo sobre a única vaca que essa família tinha. E o nome dessa vaca é Bolinha. Então o Celestino diz para ele, essa vaca chama-se Bolinha. E aí ele falou, não, agora eu quero conhecer a família, vamos entrar no ambiente, né, vamos entrar no lar para a gente poder observar. E aí quando Santo Antônio e Celestino entram ali na casa da família, percebe que o casal está observando os filhos conversarem. Então é um jovem que é forte, duas filhas interessadas em casamento e duas crianças. E aí o Celestino foi passando o relatório para eles de que nenhum integrante ali da casa possuía um trabalho certo, remunerado. Essa família toda, ela sobrevivia do leite que essa vaca, a Bolinha, produzia. Então, o pai cortava capim e dava para a vaca comer. As filhas ordenhavam a vaca 2 vezes por dia. E o filho pegava esse leite e levava na cidade para ser vendido. Só que as condições dessa vaca não era nada agradável para ela. Ela não tinha... Hoje a gente fala muito de bem-estar animal. Ela não era bem cuidada, porque só tinha ela para poder sustentar a família. Não tinha outra vaca. Então essa vaca, ela não tinha folga, ela não tinha descanso, né? E aí, Santo Antônio foi percebendo aquela situação, e aí o Celestino disse assim para ele, inclusive, as bênçãos que você destina para essa família, eu compartilho com essa vaca, para ela poder suportar toda essa rotina que ela tem. E aí Santo Antônio, então, ele toma uma decisão, e aí ele se dirige até o estábulo, onde a vaca está, e ele faz com que a vaca chegue até um precipício e que ela se jogue desse precipício. Então a vaca vai e deixa de fazer parte dos animais vivos na Terra, né? Assim é descrito por Humberto de Campos. Aí o Celestino, né, o trabalhador, o cooperador de Santo Antônio, ele fica espantado assim, e antes que ele pudesse falar alguma coisa, Santo Antônio dá a seguinte lição: muitas vezes, para bem amparar, é necessário, é fundamental retirar as escoras. Porque aquela família inteira estava escorado ali, naquela vaca. Ninguém estava preocupado em procurar um emprego, em melhorar de vida, em ser útil, né, em trabalhar, em fazer outra coisa diferente, ou até mesmo, não, vamos trabalhar um pouco mais, que aí a gente compra outra vaca e aí descansa essa. Poderiam continuar na mesma atividade, mas de maneira digna, né? E aí, o que aconteceu? A família, do dia seguinte, né, dessa tragédia, digamos assim, com essa vaca, aos outros dias que percorreram, as orações mudaram, porque eles começaram a pedir serviço, começaram a pedir emprego. E aí, com o tempo, eles conseguiram trabalho, né, digno e construtivo para que a família conseguisse prosperar. Então, Santo Antônio fez ali um auxílio invisível de que muitos falem assim, mas o que é isso? Isso não é coisa que um espírito superior, um santo faça, deixar uma família dessa em necessidade, uma situação dessa. Mas é o ensinamento que ele estava deixando aqui, né? Porque, assim, quando a gente machuca, que a gente está debilitado, aí a gente está usando uma muleta, porque a gente não consegue caminhar sozinho. Só que tem um tempo para a gente ficar com aquela muleta. A partir do momento que já deu para a gente recuperar, a gente precisa abandonar. A gente precisa deixar a muleta, começar a fazer uma fisioterapia e caminhar, né? Então era isso aqui que Santo Antônio proporcionou para essa família, né? Ele fez o quê? Ele provocou uma fratura, né, no ambiente, mas que essa fratura depois promoveu uma fisioterapia na alma dessa família, porque essa família mudou. E aí,
Humberto de Campos conclui dizendo assim: quantos benfeitores espirituais todos os dias não passam pela mesma situação de Santo Antônio? Então, quantos de nós ainda só pedimos, só queremos coisas, mas não pedimos assim um trabalho, não agradecemos pelas coisas alcançadas, pelos auxílios que recebemos, né? Então é uma coisa para a gente pensar aqui. Duda, e o trecho de hoje, qual que é? Bom, André, ainda falando, né, sobre esse momento oportuno, o Emmanuel vai amarrar esse conteúdo aqui para nós, né, porque como você trouxe aqui, né, o amparo, ele existe, mas ele não é para sempre, ele não é para todo momento, é necessário, né, a autonomia, e Emmanuel fala disso, ó, mas é imprescindível que não se vicie o cristão com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução dos problemas necessários à sua condição de aluno. Né? Ele ainda usa aqui, né, sobre caminhar sozinho, né? Você trouxe ainda esse exemplo aí da fisioterapia e a muleta, exatamente. Então, como o Emmanuel falou aqui, há momento oportuno e não será sempre e nem em todas as dificuldades, né? Aqui foi diante de alguma dificuldade, porque nós vamos passar dificuldades onde nós não conseguiremos esse amparo algumas vezes. Porque esse momento oportuno não vai ser julgado por nós, porque nós precisamos ter a nossa independência, precisamos aprender a caminhar sozinho, a usar o nosso livre-arbítrio, né, usar aquilo que aprendemos para, como o Emmanuel trouxe aqui, para algo que julgamos ser justo e útil. Né? E aqui eu também pensei, quando estava uma comparação, um exemplo aqui, né, para esse entendimento aqui, é como na escola, se nós pensarmos, né, o professor e o aluno. O aluno, quando ele ingressa ali na escola, ele tem o apoio do professor quando ele está explicando o conteúdo. O professor explica, ensina todos os detalhes, por exemplo, de uma operação matemática ou como escrever corretamente uma letra. O aluno tem o direito de, na hora que está fazendo as atividades, recorrer ao professor, tirar mais uma vez a sua dúvida. Mas no momento onde ele está realizando uma prova, uma avaliação final na escola, o professor não pode auxiliar, né? O professor precisa respeitar esse momento para que o aluno possa se desenvolver. Assim, quando saímos da escola, nós também precisamos aprender a caminhar sozinhos, usar aquilo que aprendemos na escola. No momento que pegamos nosso celular, vamos enviar uma mensagem para alguém, precisamos nos comunicar de uma maneira satisfatória, escrever corretamente as palavras ou fazer operações matemáticas no nosso dia a dia. Isso é algo básico que fazemos. E muitas vezes nós não temos acesso a um dicionário ou Google para fazer a pesquisa de como escrever essa palavra corretamente. Isso porque o nosso professor nos acompanhou, mas em nem todo momento ele estará ao nosso lado e nem em todo momento teremos esse auxílio. Por isso é importante nos dedicarmos no aprendizado, né, estar próximo para que as nossas decisões sejam melhores, para que nós verdadeiramente aprendamos a realizar essas operações, a escrever os nossos textos e na nossa vida, né, a tomar as decisões, a seguir um bom caminho, mas nós precisamos, né, ter a certeza, isso foi algo que Emmanuel colocou na frase que eu li agora há pouco, é ter a certeza de que esse amparo nunca faltará, que em momento certo ele vai estar nos auxiliando, e mesmo que não esteja ali desatando as nossas correntes, igual aconteceu com Pedro, o auxílio, o amparo está acontecendo de maneiras inimagináveis, que às vezes nós nem temos a consciência de que ela está acontecendo. Tem sempre boas pessoas, né, que estão ali vibrando, torcendo por nós, mandando boas energias para que a gente siga aqui no caminho do qual nós já fomos predestinados ali para seguir, né, conforme cada um de nós planejamos ali o nosso plano reencarnatório. Então temos muito amparo que
que é invisível, que muitas vezes não é nem mesmo perceptível para nós, mas tenhamos a certeza de que ele existe. André, tem mais alguma coisa para completar aqui para nós? E aí eu só queria dizer o seguinte, para a gente sempre se lembrar, não é porque a gente não percebe o auxílio e o amparo no momento que estamos necessitando, que ele não vai vir, que ele não existe, que ele não vai chegar. Porque no momento adequado ele vai aparecer. Então tenhamos que ter a fé para poder entender. Porque quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente diz, seja feita a tua vontade, não é a nossa. Então, se é a vontade de Deus que é feita, a vontade de Deus, ela tem o momento certo, o momento oportuno para acontecer. Então, tenhamos em mente isso. Eu sei que é complicado para todos nós, é dolorido, mas se a gente tiver uma consciência e a gente não querer controlar toda essa angústia que a gente sente, e a gente falar assim, olha, até aqui, Senhor, eu consegui aguentar, eu consegui dar conta. Daqui para frente eu te entrego, porque aí é só você. Nesse momento que a gente abre a mão, que a gente entrega, é aí que o amparo vem. Porque a gente deixa de querer controlar tudo, porque tem momento que a gente quer controlar até as coisas que quem faz é Deus. Então a gente está querendo controlar uma coisa que a gente não tem nem capacidade para fazer. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade de não, eu controlo tudo, eu vou dar conta de tudo, não vai, gente, não vamos dar conta. Então, dá um alívio para a gente falar assim, até aqui eu dou conta, daqui para frente eu não dou conta. Então, seja feita a vontade de Deus. Aí a gente tira um peso das costas e fala assim, pronto, entrego, Senhor. Pega daí em diante e faz o que você achar melhor. Pelas palavras, André, complementou muito bem essa reflexão de hoje, né? Emmanuel realmente nos trouxe aqui uma bela lição, como ele mesmo prometeu na reflexão de hoje com essa história de Pedro. Como você disse, né? Tudo está em Deus, e a semana que vem Emmanuel vai falar sobre isso na próxima reflexão, na reflexão de número 101, ele fala tudo em Deus. Ele pega uma fala de Jesus que está em João, capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Espero vocês na semana que vem para ver o que Emmanuel vai trazer para nós a respeito desse versículo, como ele vai mostrar para nós como tudo está em Deus, né? Que a semana de vocês seja uma semana abençoada. Esperamos vocês na semana que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma boa semana. Um bom sábado a todos, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus e que assim seja.